Naamã, o orgulho que quase impediu o milagre. A história de Naamã. Existe uma doença que destrói mais do que o corpo. Ela destrói a alma. Ela destrói a humildade. Ela destrói a capacidade do homem de reconhecer que precisa de Deus. E o mais assustador de tudo é que muitas pessoas estão doentes sem perceber. Hoje eu vou te contar a história de um homem poderoso, respeitado, temido, admirado, um homem que tinha fama, dinheiro, autoridade e prestígio, mas que carregava escondido um problema que ninguém conseguia resolver. Um homem que venceu guerras, mas não conseguiu vencer a si mesmo. E talvez essa seja a história de muita gente que está me ouvindo agora, porque existem pessoas que por fora aparentam força, mas por dentro estão desmoronando. Hoje você vai conhecer detalhes profundos sobre a vida de Naamã, coisas que muita gente nunca percebeu nessa passagem, relatos históricos, interpretações antigas, curiosidades e principalmente a grande lição espiritual que Deus deixou através dessa história. Eu tenho certeza que antes desse vídeo terminar, algo dentro de você vai mudar. Oi, eu sou a pastora Jéssica Dias e antes da gente começar, já se inscreva aqui no canal, porque toda semana tem mensagens fortes da Palavra de Deus para fortalecer a sua vida espiritual. E já comenta aqui embaixo, Deus ainda faz milagres. Eu quero muito ler o comentário de vocês. Agora presta muita atenção. A história de Naamã está em 2 Reis, capítulo 5. Mas antes de falar da cura, do rio, antes do profeta, nós precisamos entender quem era Naamã. Naamã não era qualquer homem. Ele era comandante do exército da Síria. E naquela época, a Síria era uma das maiores potências militares do mundo. Naamã era respeitado pelo rei, honrado pelo povo e temido pelos inimigos. A Bíblia diz algo muito curioso sobre ele. Ela diz que Deus havia dado vitórias à Síria através de Naamã. Olha que profundo isso! Mesmo sendo um povo pagão, Deus permitiu vitórias através daquele homem. Isso mostra uma coisa poderosa. Deus continua soberano acima de todas as nações da terra. Só que a Bíblia faz uma pausa e revela um detalhe devastador. Porém, era leproso. É impressionante. Um homem admirado por todos, mas escondendo uma ferida. E isso fala muito sobre a nossa geração. Hoje existem pessoas sorrindo nas redes sociais, aparentando felicidade, aparentando estabilidade, mas carregando dores profundas dentro da alma. Naamã tinha armadura, mas tinha lepra. Tinha posição, mas tinha sofrimento. Tinha dinheiro, mas não tinha paz. E talvez você esteja me ouvindo agora exatamente assim. Tem coisas na vida que ninguém sabe. Feridas escondidas, dores silenciosas, lutas internas. Naquela época, a lepra era terrível. Não era apenas uma doença física. Ela destruía lentamente a pessoa. Muitos estudiosos acreditam que o termo usado ali poderia representar várias doenças graves de pele. Mas espiritualmente, a lepra também simbolizava impureza, vergonha e separação. Alguns historiadores judeus antigos diziam que pessoas importantes conseguiam esconder a doença do mais tempo provável, usando roupas especiais e proteção no corpo. Talvez muita gente nem soubesse da situação de Naamã. E aqui já existe uma lição fortíssima, porque tem gente que esconde a dor através da posição, esconde o vazio através do dinheiro. Mas Deus conhece o secreto e de repente entra na história uma menina. Olha como Deus trabalha.
Não foi um rei, não foi um soldado, não foi um sacerdote importante. Foi uma menina simples, uma escrava israelita. Ela havia sido levada cativa da sua terra. Ou seja, Naamã provavelmente participou das guerras que destruíram a vida daquela garota. Mas mesmo assim, ela decidiu falar de esperança. Isso é muito forte, porque tem gente que sofreu tanto que virou amarga. Mas aquela menina, mesmo ferida, ainda tinha fé. Ela disse para a esposa de Naamã: "Ah, se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra." Olha isso. Uma menina anônima mudando a história de um general. Nunca despreze pessoas pequenas. Deus usa quem ninguém imagina. E talvez você ache que não tem importância, mas uma palavra sua pode mudar a vida inteira de uma pessoa. E se você está recebendo essa mensagem, já deixa aqui o seu like e comenta aqui embaixo. Deus usa os improváveis. Bom, Naamã então escuta sobre o profeta Eliseu e algo interessante acontece. O rei da Síria envia uma carta ao rei de Israel. Naamã vai carregado de riquezas, prata, ouro, roupas finas, porque naquela mentalidade milagres podiam ser comprados. Mas existe algo que Naamã ainda não entendia. Milagre não se compra. Milagre se recebe pela fé e pela obediência. Quando o rei de Israel lê a carta, ele entra em desespero. Ele acha que aquilo é provocação política, porque ninguém conseguia curar lepra. Só que Eliseu manda avisar: "Deixa ele vir até a mim, e saberá que há profeta em Israel." E aqui começa uma das partes mais profundas da história. Naamã chega com seus cavalos, carruagens e toda a sua importância. Ele esperava honra, ele esperava reconhecimento, ele esperava uma cerimônia grandiosa. Talvez ele imaginasse Eliseu saindo, levantando as mãos, fazendo algo espetacular diante de todos. Mas sabe o que aconteceu? Eliseu nem saiu da casa. Meu Deus! O profeta manda apenas um mensageiro dizer: "Vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão." Naamã ficou furioso, porque o orgulho dele foi ferido. E aqui está uma revelação poderosa. Muitas das vezes, antes de Deus transformar a nossa vida, Ele precisa quebrar o nosso orgulho. Naamã queria um milagre, mas do jeito dele. E tem gente assim até hoje. Quer bênção, mas não quer obedecer. Quer vitórias, mas não quer se humilhar. Quer transformação, mas não quer mudar. Naamã olha para o Rio Jordão e despreza aquele lugar. Porque o Jordão não era um rio bonito. Muitos relatos históricos descrevem o Jordão daquela época como um rio barrento, irregular e sem aparência impressionante. Naamã compara o Jordão com rios da Síria e diz: "Por acaso, os rios de Damasco não são melhores?" Olha o perigo. Ele quase perdeu o milagre porque julgou pela aparência. E quantas pessoas estão fazendo isso hoje? Desprezando o processo simples que Deus está usando. Às vezes Deus vai usar algo pequeno para curar você. Uma oração simples, uma palavra, uma conversa, um culto, uma humilhação. Mas orgulho impede muita gente de mergulhar. E sabe o que é mais lindo? Os próprios servos de Naamã o aconselharam. Eles dizem: "Meu pai, se ele tivesse pedido algo difícil, o senhor não faria? Então por que não fazer algo simples?" Isso é tremendo, porque às vezes queremos coisas extraordinárias, enquanto Deus pede apenas obediência. Naamã então decide descer ao Jordão. E olha que forte essa palavra.
descer. Para viver o milagre, ele precisou descer. Descer do orgulho, descer da arrogância, descer da posição. Tem milagre que só acontece quando o homem desce. Então Naamã mergulha. Uma vez e nada acontece. 2, 3, nada acontece. Imagina a luta dentro da mente dele. Talvez o soldado olhando, talvez o orgulho querendo voltar, mas ele continua. 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, e aqui está algo poderoso. Muita gente abandona o processo no 6º mergulho. Desiste perto do milagre, desiste perto da resposta, mas Naamã mergulhou pela 7ª vez. E quando ele sai da água, a Bíblia diz que sua pele ficou como a pele de uma criança. Olha que coisa linda! Deus não fez uma cura parcial, Deus fez algo completo. Sabe o que muitos estudiosos judeus antigos falam? Que aquele milagre não curou apenas o corpo de Naamã, curou o coração. Porque ele volta diferente, agora ele reconhece o Deus verdadeiro, ele diz: agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. Isso aqui é muito poderoso. O maior milagre não foi a pele, foi a transformação espiritual. Porque Deus não quer apenas aliviar a dor, Ele quer mudar a sua vida. E talvez você tenha começado esse vídeo procurando respostas para uma luta, mas Deus quer fazer algo muito maior dentro de você. Agora deixa eu te contar uma curiosidade que pouca gente percebe. Depois da cura, Naamã pede algo estranho. Ele pede para levar terra de Israel. Por quê? Naquela cultura antiga, muitos povos acreditavam que cada deus estava ligado a uma terra específica. Então Naamã queria adorar o Deus de Israel corretamente. Isso mostra que ele estava começando uma caminhada espiritual. Ainda existiam limitações no entendimento dele, mas havia sinceridade. E Deus honra corações sinceros. Agora presta atenção nessa parte porque ela é muito forte. Existe um personagem nessa história que quase ninguém fala, o Geazi, o servo de Eliseu. Enquanto Naamã foi curado da lepra, Geazi acabou leproso. Olha isso. Um estrangeiro foi transformado e um homem que estava perto do profeta se corrompeu. Geazi corre atrás de Naamã, escondido para pedir dinheiro e presente. Ele mente, tenta tirar vantagem da unção. Isso revela algo assustador. Você pode estar perto das pessoas e das coisas de Deus e ainda assim ter o coração errado. Tem gente dentro da igreja, mas longe de Deus. Tem gente perto do altar, mas dominada pela ganância. E Eliseu confronta Geazi. Então a lepra de Naamã passa para ele. Que lição pesada. Enquanto um homem humilde recebe cura, um homem ganancioso recebe condenação. Deus estava mostrando que caráter importa, obediência importa, humildade importa. E talvez hoje Deus esteja falando com pessoas que precisem abandonar o orgulho, pessoas que precisam parar de viver apenas de aparência. Porque Naamã descobriu algo que muita gente ainda não descobriu. O homem pode impressionar pessoas, mas só Deus pode transformar a alma. Se essa mensagem está falando com você, comenta aqui embaixo. Eu vou mergulhar. Eu quero muito ler o seu comentário. E deixa eu falar algo importante agora. Existem estudiosos antigos que acreditam que Naamã pode ter influenciado outras pessoas da Síria a respeitarem o Deus de Israel depois da cura. Embora a Bíblia não detalhe tudo depois disso, muitos comentários judaicos antigos enxergavam aquele milagre como um testemunho poderoso entre as nações. Porque um encontro verdadeiro com Deus nunca fica escondido. Quem realmente encontra Deus muda. Naamã encontrou aquela história como um homem cheio de orgulho, mas saiu entendendo dependência. E talvez seja exatamente isso que Deus quer ensinar para nós hoje. Você não precisa parecer forte o tempo todo. Você precisa reconhecer que precisa de Deus.
porque enquanto Naamã se achava autossuficiente, ele continuava doente. Mas quando decidiu obedecer, o milagre aconteceu. E talvez o seu Rio Jordão seja exatamente aquilo que você tem evitado. Talvez seja perdoar alguém, talvez seja voltar para a presença de Deus. Seja abandonar um pecado escondido, ou talvez seja recomeçar. Mas existe uma cura para quem obedece. Existe restauração para quem se humilha diante de Deus. E eu quero orar agora por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, alcança essa pessoa agora, toca nessa vida, cura essa ferida, feridas emocionais, espirituais e até físicas. Que todo orgulho caia por terra, que toda resistência seja quebrada e que essa pessoa viva um novo tempo na presença do Senhor. Assim como Naamã mergulhou e saiu transformado, que essa vida também seja renovada em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém e comenta aqui embaixo qual parte mais tocou o seu coração. Eu sou a pastora Jéssica Dias e até o próximo vídeo, baseado na nossa querida e amada Bíblia. Tchau!